posso começar o vídeo, começar a minha aula sem falar nada? Será que dá para falar alguma coisa sem usar as palavras? Será que dá para comunicar alguma coisa sem falar nada? É isso que a gente vai ver hoje. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Você sabe o que é comunicação? Cores, texturas, gestos, palavras. Tudo comunica. A comunicação está por toda parte. No que se vê, ouve, fala, cheira, come. A todo momento estamos nos comunicando. Parados e calados nos comunicamos. Nossa roupa, nosso corpo... tudo comunica. Parece que, na verdade, é impossível não comunicar. E assim, nem sempre comunicamos o que gostaríamos. É que faz parte do comunicar o entender. Empresas fecham suas portas por não fazerem uma comunicação eficaz e, assim, não vendem. Até guerras são intermináveis porque governos têm dificuldade de comunicação e entendimento. Comunicação. Uma necessidade vital, às vezes imperceptível. Mas o que é, de fato, comunicação? Comunicação são todas as maneiras que a gente tem para transmitir uma informação. Seja com um desenho, seja com palavras, seja com gestos, sejam com roupas, com expressões artísticas, todas as maneiras, tudo que a gente usa para transmitir uma informação para alguém, nós chamamos de comunicação. Hoje em dia, existem diferentes tipos de comunicação. Existem cartas, e-mails, WhatsApp, telefone, celular, jornal, televisão, todas as maneiras que a gente utiliza para transmitir uma informação, nós chamamos de comunicação. A comunicação é uma necessidade humana de transmitir ideias, pensamentos, argumentos, discutir problemas. A todo tempo, a gente se comunica, seja na escola, na rua, em casa, no trabalho. Qualquer relacionamento começa com a comunicação. A comunicação é muito importante. Mas você sabia que nem sempre a comunicação foi como é hoje? Antigamente, há muito tempo atrás, não existiam palavras. As pessoas não se falavam, não existia comunicação escrita nem verbal. Olha só como começou a comunicação. Os primeiros registros de escrita e de comunicação são as figuras rupestres, que são artes, desenhos feitas nas paredes das cavernas. Esses desenhos representam acontecimentos do dia a dia de cada povo, onde eles retratavam suas experiências e se comunicavam entre si. Com o passar do tempo, esses desenhos foram ficando mais detalhados. Surgiram então os pictogramas, que eram figuras que representavam elementos da natureza. Com o passar do tempo, essas figuras foram ganhando mais detalhes e viraram códigos mais específicos. E era através desses códigos que os povos transmitiam suas informações, contavam suas histórias, sua fé, sua religião e comunicavam-se entre si. Pelo mundo, a comunicação era necessária. Os primeiros registros são na Mesopotâmia, na China e no Egito. No Antigo Egito, a comunicação era feita por hieróglifos, que são desenhos simples que representam ideias ou sons. A escrita egípcia é considerada uma das mais antigas do mundo, juntamente com algumas escritas chinesas. Vocês sabiam que alguns registros marcam mais de 3.000 anos? Pois é. Antigamente, a escrita chinesa representava apenas ideias. Seus símbolos não tinham sons. Com o passar do tempo, alguns sons foram incorporados. Viu só que interessante? As pessoas se comunicavam através de desenhos feitos em cavernas. E com o passar do tempo, a comunicação foi melhorando. Foram surgindo mais desenhos, que aos pouquinhos viraram códigos, viraram símbolos, até chegar na escrita que nós conhecemos hoje. Vamos conhecer um pouquinho dessa história?
A primeira aparição de escrita mais parecida com o que nós temos hoje foi feita pelos fenícios. Era um povo que ficava mais ou menos onde é o Líbano hoje, lá no Oriente Médio. Eles criaram um alfabeto com 22 letras. Esse alfabeto foi criado para facilitar o comércio que eles tinham que fazer entre diferentes povos. Com o passar do tempo, os gregos aperfeiçoaram esse alfabeto, introduzindo as vogais. Poucos tinham acesso a essa escrita, poucos sabiam ler e escrever. Aqueles que tinham esse dom eram chamados de escribas, responsáveis pela leitura na região. O alfabeto fenício foi o primeiro a surgir. Depois veio o grego, o árabe, o hebreu e o alfabeto latino ou alfabeto romano. Esse alfabeto foi que deu origem a vários idiomas, como a língua portuguesa. Hoje em dia, a comunicação é bem facilitada. A tecnologia nos permite um montão de maneiras diferentes de se comunicar. Mas, e aquelas pessoas que não conseguem falar? E aquelas pessoas que não conseguem ouvir? Aquelas que não conseguem enxergar? A comunicação é tão importante que, com o passar do tempo, algumas estratégias foram criadas para ajudar essas pessoas que têm necessidades especiais, os surdos, os mudos e os cegos. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a comunicação que essas pessoas também realizam. Você talvez saiba falar inglês? Você sabe falar espanhol? Quando a gente pensa em inglês ou espanhol, ou até no português, a gente está falando de idiomas, de outras línguas. Você sabia que no Brasil também tem uma outra língua? Como assim, Rebeca? Exatamente. Tem uma língua aqui no Brasil que se chama Libras, Língua Brasileira de Sinais. Mas, Rebeca, quem é que fala essa língua? Então, você sabia que existem crianças que não escutam? Pois é, elas não escutam nadinha. Como que a gente chama essas crianças? São crianças surdas. Mas o mais legal é que a criança surda é exatamente como você. Ela só não escuta, mas ela ama brincar, ama pular, ama se divertir, ama ir para a escola, ama estudar, e isso é muito legal. Só que, às vezes, é ruim porque ela não consegue falar o português e ela não consegue ouvir. Porque o surdo, ele ouve com os olhos. E ele fala, não é com a boca não, é através das mãos. Vamos aprender? Cadê as mãozinhas livres aí? Vamos lá. E a primeira palavra é oi. Oi. Vamos lá. Abre a mãozinha assim, ó. Muito bem. Depois que a gente fala oi, o que a gente pergunta? Tudo bem? Aí você pergunta pro seu amiguinho. Tudo bem? Ó, fecha a mãozinha assim, ó. Todos os dedinhos. Fecha os dedinhos. Põe perto da boca, ó. E abre. Tudo bem? Mas não precisa ficar falando com a boca junto não, viu, ó. Mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem? Aí você responde, tudo bem. A resposta é igual à pergunta, tudo bem. Aí você dá tchau. Fácil tchau, né? Tchau, tchau. Aprendeu? Tchau. Viu só? Eu acabei de me comunicar com você usando Libras. Libras, como a gente viu no vídeo, é a linguagem brasileira de sinal. São símbolos, são gestos que as pessoas surdas utilizam para se comunicar. Existem vários símbolos e cada um com um significado diferente. Até o alfabeto deles é diferente. É assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Viu só que diferente?
Assim, eles conseguem formar os nomes deles. Assim como a gente, eles também têm palavras. Nós usamos várias letrinhas juntas para formar uma palavra só, certo? As pessoas que são surdas utilizam sinais. Esses sinais representam coisas específicas. Por exemplo, para eles falarem boa noite, eles fazem o sinal de bom e o sinal de noite. Então fica boa noite. Viu só? Eles usam dois sinais para representarem duas palavras. Dependendo da palavra, é um sinal diferente. Tudo para facilitar a comunicação deles. Então é bem legal quando a gente conhece alguns sinais e consegue se comunicar com as pessoas que são surdas. Se você conhecer alguém que é surdo, você pode fazer assim: oi, boa noite. A Pro conhece alguns sinaizinhos de Libras, eu acho muito interessante. Se você gostar, é só pesquisar na internet que tem um montão de vídeo explicando. Uma outra maneira também é o Braille. O Braille é a comunicação que as pessoas deficientes visuais, os cegos, utilizam. Olha só como ele funciona. Louis Braille, educador francês, perdeu a visão aos 3 anos de idade. Sua invenção foi inspirada no método de escrita noturna, que tinha o intuito de facilitar a comunicação secreta entre os soldados. Louis o adaptou e assim em 1825 surgiu o Braille. Formado por 6 pontos que combinados originam 63 símbolos, entre números, letras, sinais de pontuação. No Brasil, o Braille passou a ser conhecido por intermédio de José Álvares de Azevedo. O reglete e o pulsão equivalem ao papel e à caneta. Com eles é possível marcar o papel em alto relevo. Tem também a máquina manual. Ela é muito parecida com as antigas máquinas de datilografia. A diferença é que ela marca o papel em alto relevo. Com as novas tecnologias, alguns dispositivos facilitam a vida da pessoa cega ou com baixa visão, como alguns relógios em alto relevo, celulares em braille e impressoras portáteis que imprimem folhas em alto relevo. Muito criativo, né? Você usar o alto relevo do papel para que o cego consiga contato, sentir a escrita e conseguir se comunicar, conseguir ler, conhecer novas coisas, aprender novas coisas através do Braille. Viu só como se comunicar é muito importante? A comunicação é tão importante que várias estratégias foram usadas para que todo mundo tenha acesso à comunicação, para que todo mundo consiga aprender coisas novas e transmitir sentimentos, emoções. Muito interessante, né? Bom, então agora chegou a hora de você treinar a sua comunicação. Chegou a hora de você se expressar através da escrita. Pega o seu livro de história e abre na página 94. Na página 94, 95 e 96, tá falando um pouquinho sobre comunicação. Como a comunicação é universal e indispensável para todo mundo. Entre essas páginas, tem alguns exercícios sobre comunicação. São simplesinhos, é só você ler que você consegue fazer rapidinho. Depois que você fizer a página 94, 95 e 96, que é bem rapidinho, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você se expresse. Eu quero que você utilize uma dessas estratégias de comunicação para se expressar. Sabe aquele diário da quarentena que vocês receberam? Então, é isso que você vai fazer. Eu quero que nesse diário você se expresse. Coloque aí na página do seu diário o que você está sentindo. Como que está o seu sentimento em meio a tudo isso que a gente está vivendo? Como que tem sido a quarentena para vocês? Como que tem sido esse tempo que vocês estão em casa, mais pertinho da mamãe e do papai, sem poder ir na escola, sem poder sair? Como que tem sido? Só que eu quero que você se expresse da maneira que você achar melhor, que você use a comunicação do seu jeitinho. Você pode usar a escrita, você pode usar um desenho. O importante é que você passe a informação de uma maneira bem clara e bem fácil de entender. Tudo bem? Então você pode usar tanto um texto, fazer um textinho, como fazer um desenho que represente como você está se sentindo em meio a tudo isso. Afinal, comunicação é isso. São maneiras diferentes de transmitir uma informação.
E eu quero que você escolha a que você quiser, ou a escrita ou o desenho. Depois que você fizer isso, essa atividade no diarinho da quarentena, eu quero que você tire uma foto e mande para mim, tá bom? Fique à vontade, faça no seu tempo, use a maneira de comunicação como você quiser, desenho ou texto. O importante é eu entender como você está se sentindo agora. Deu para entender? Bom, por hoje foi só. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido me comunicar muito bem com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.